O cronograma da ClassBuild é diferente de tudo que você já viu. Não é um cronograma qualquer e você vai entender por quê agora. Para configurar o cronograma, você entra nessa opção e aqui você vai configurar as regras do seu cronograma. Então a gente já tem esse cronograma que está pronto, mas antes eu vou mostrar para você como que cria um do zero. Então aqui você define o nome, curso 4, cronograma do curso 4. Criou o cronograma aqui, está definido como rascunho. Aqui é para você mudar o nome do cronograma, mas se a gente quiser mudar as regras desse cronograma, é só entrar nessa opção, cadastrar a primeira regra, e aqui que a mágica acontece. Então você vai escolher uma disciplina. Vamos supor que você vai colocar nessa primeira regra, disciplina português e do assunto adjetivos. Primeira coisa, defina o peso desse assunto. É importante? Então coloque peso 3. Um assunto mais ou menos, peso 2. Um assunto pouco importante, peso 1. Vamos colocar, por exemplo, aqui peso 3. Quantidade de questões de diagnóstico. Está vendo que esse assunto tem 22 questões disponíveis? Onde estão essas questões? Nas aulas que você cadastrou. Então, se você quiser mais questões de adjetivo para o seu aluno estudar, então você volta lá nas aulas, insere mais questões que tem exatamente essa disciplina e esse assunto, e elas vão aparecer aqui. E aí você vai colocar a quantidade de questões de diagnóstico. Então, se é um assunto menos importante, você coloca menos questões. Se é um assunto mais importante, você coloca mais questões. E aí vamos supor que você colocou aqui no diagnóstico, ou seja, a primeira vez que o seu aluno terá em contato com aquele assunto, ele vai fazer algumas questões de diagnóstico, que é para saber como está o nível dele. E dependendo desse nível, se ele acertar muitas ou poucas questões, o próprio sistema calcula automaticamente as revisões que ele vai ter que fazer. Então, se ele for muito bem, significa que ele pode revisar mais tranquilo, pode ser uma revisão mais espaçada, coloca para daqui 3, 4 semanas. Não, ele foi muito mal, então já revisa na semana que vem, já coloca mais questões para ele revisar. Essa é a inteligência. Se você não quiser colocar aqui quantidade mínimas e máximas de questões para revisão, é opcional colocar isso. Se você não quiser colocar, então o sistema vai utilizar esse número de questões de diagnóstico e vai repetir para a revisão. Todas as revisões vão ser com exatamente 6 questões. Então, o ideal mesmo é que você sempre coloque o número mínimo e máximo de questões. Então, aqui, por exemplo, você poderia colocar o mínimo 4, o máximo 12 questões. Se, por acaso, a quantidade de questões, vamos supor aqui que você colocou, são 22 no total, e na primeira vez você fez 6, aí depois você fez 12, depois mais 12, depois mais 12, então você vê que já ultrapassou a quantidade que tem aqui, que é de 22 questões. Então, o aluno vai ficar refazendo questões que ele já fez. Então, é um detalhe que talvez seja bom para ele refazer a mesma questão e aprender, mas se você quiser que o aluno tenha mais questões para estudar, então você vai precisar cadastrar um número maior aqui também. Então, dessa forma aqui a regra está definida, você salva e a primeira regra já está pronta. E aqui tem o peso, quantidade mínima, quantidade máxima de questões para cada revisão e quantidade de questões de diagnóstico. Aí aqui é a disciplina e o assunto. Quando você finalizar as regras desse cronograma, vai ficar algo mais ou menos como esse que já está pronto da Polícia Federal. Então, você consegue ver aqui as disciplinas, os assuntos de cada disciplina e as questões associadas. Diagnóstico, mínimo, máximo e o peso de cada assunto. Com base nisso, o sistema vai criar o cronograma de estudo do seu aluno. Agora vamos supor que você realmente criou vários cronogramas igual você tem aqui. Se você quiser separar, por exemplo, eu quero que uma turma de alunos tenha acesso só ao cronograma X, a outra turma de alunos tenha acesso a outro cronograma. Então você vai precisar criar turmas diferentes e alocar em cada turma um cronograma desses. Mas se você quiser que seus alunos tenham acesso a todos os cronogramas, o aluno vai escolher se ele quer esse ou esse ou esse, então não precisa fazer nada que o aluno vai decidir. Como que separa por turma, então? Depois que você criar o cronograma, vem em escola, turmas, e aqui você vai criar uma nova turma, definir o nome, o encerramento, é opcional, se a turma está aberta, fechada ou inativa, e definir o cronograma. Por exemplo, coloquei aqui, pronto. Então, todo aluno que entrar nessa turma terá acesso a esse cronograma. Fechou aqui, então, cadastramos as regras desse cronograma. Próximo passo é entrar na área de estudo do aluno do cronograma. Então, o aluno vai entrar aqui e vai estudar pelo seu cronograma. Assim que o aluno entrar pela primeira vez no cronograma, ele primeiro vai escolher qual é o cronograma. Então, nesse caso aqui, escolheu aquele da Polícia Federal. E depois ele vai escolher o plano de estudo que ele quer. Então, aqui nessa opção,
vai aparecer uma tela mais ou menos como essa. Então, ele vai escolher os dias que ele prefere estudar. Então, vamos supor que ele prefere de terça a sábado. Quantos assuntos de diagnóstico ele vai querer fazer? Aqui são assuntos novos. 3 assuntos, 1 assunto, 2 por dia. E quantas revisões ele vai fazer? Vamos supor que é só uma. Atualizar, pronto. Ele já organiza e coloca. Na sexta, 3 assuntos. No sábado, vai colocar aqui mais 3 assuntos. E assim por diante. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí ele vai organizando todo o conteúdo que ele precisa fazer. O que mais que dá para ser feito aqui? Se o aluno, por exemplo, olhou esse conteúdo, sequências com números de raciocínio lógico, e ele falar assim, não, nesse dia eu não vou ter tempo para estudar, nessa quarta-feira não vai dar tempo, então vamos realocar. Então ele vem aqui, redefinir uma data, pode excluir também, se for um conteúdo que ele já sabe, e aí ele vai redefinir para uma data aqui, vamos supor dia 25, salvar, pronto. Esse conteúdo já saiu daqui, já foi para aquela data. Ele pode excluir, não quero estudar esse assunto que eu já domino, só excluir, não tem problema. Então, assim, ele consegue adaptar de forma muito, muito direcionada. Outra coisa, resetar. Isso aqui é se você quiser começar do zero o cronograma, perder todas as estatísticas, perder todos os dados em relação a revisões, quantas questões foram feitas ou não. Então, isso aqui é só para você fazer em último caso. Você vai escrever a palavra reset aqui e vai resetar tudo. Minhas atividades. Aqui é para você acompanhar como que estão as suas próximas datas. Então, você vê que se você está aqui no dia 21 de novembro e está estudando, está revisando, ele já vai criando as revisões em dias futuros. E aqui você vai conseguir analisar. Peraí, nesse dia 2 eu tenho 3, aqui eu tenho nada, aqui eu tenho 4, eu tenho nada, está tranquilo. E à medida que você for estudando, essas tabelas vão crescendo para cá. Para cada mês que for aparecendo de estudo e de atividades. Então, no final de alguns meses, você vai ter uma noção de como que foi o seu treinamento ao longo desse período. Aqui nessa opção a gente consegue voltar para o cronograma. E aqui a gente tem fundamental, tá? Fundamental. Quadro de revisões. Então, para cada assunto, você terá quantidade de acertos e erros do diagnóstico e depois da revisão 1, revisão 2, revisão 3, revisão 10, se for preciso. Então, vai depender do seu estudo. E aí, para cada assunto, você vai conseguir fazer esse acompanhamento. Por exemplo, aqui nesse estudo desse assunto, você consegue ver que no diagnóstico 1, acertos 0, erros 3. Revisão 1, acertos 2, erros 1. Então já melhorou. Linux, a mesma coisa. Acertou 4, errou 6. Aqui acertou 8, errou 2. Então teve uma melhora, foi crescendo. E é isso que a gente quer, que você perceba esse progresso. Você tem que saber onde que está melhorando, onde que não está. Então, é uma ferramenta fantástica para você acompanhar detalhadamente seu ponto forte e seu ponto fraco. E observe que aqui também está separado por disciplina. Então, dentro dessa disciplina, você tem todos os assuntos e tem essa informação aqui de prioridade. Se você olha um assunto que tem uma prioridade 3, preste muita atenção e explique isso para os seus alunos. Esse é um assunto que você não pode vacilar. Então, são assuntos que são importantes e outros que nem tanto para a sua prova. Tá? Então, é muito completo. É uma ferramenta muito tranquila de usar, intuitiva. A única coisa que seu aluno vai precisar fazer é entrar no dia que ele está hoje, dia 21, tá? Ele entra no dia 21, escolhe o assunto que ele vai estudar. Aqui é porque já finalizou, mas ele escolhe o assunto que ele vai estudar, iniciar diagnóstico e pronto. Ele já está nas questões, é só fazer uma por uma, faz uma por uma até finalizar. Vamos supor isso aqui, vamos fazer essas 5. Respondi, próxima. Responder aqui, próxima. Acertei. Responder aqui, maravilha, errei. Próxima, D. Acertei, boa. Mais uma. Vamos acertar também, errou. Continua assim, mais ou menos, né? Foi 40%, 2 de 5. Ótimo, vamos para cima, vamos continuar. Voltar para o cronograma, tá aqui, diagnóstico concluído. E aí ele já calcula automaticamente a data de revisão desse conteúdo. Se a gente for passando aqui, morfologia, vamos ver que dia que ele colocou. Morfologia, colocou aqui, não. Colocou aqui, não. Colocou aqui. Morfologia, veio bater aqui. Terça-feira, dia 2 de dezembro. Então é assim que funciona o cronograma. O único trabalho que você teve no começo foi de gerar aquelas regras, mas depois que você gerou as regras, o aluno vai conseguir trabalhar e estudar de maneira muito tranquila e organizar o plano dele. E ele pode dar um gás, vamos supor, não, agora eu quero dar um gás, eu acho que
Eu estou com mais tempo, quero estudar de segunda e domingo e todo dia. E quero fazer 4 assuntos por dia. Então é só ele colocar e ir para cima. Então isso pode ser adaptado ao longo do ano. Ele não precisa seguir uma rotina fixa o tempo todo. Então é muito flexível, é personalizado e faz com que o aluno tenha total controle sobre o seu estudo. E você, como gestor, como professor, pode ajudá-lo a organizar melhor e participar desse estudo e dessa organização do aluno. Tá? Aproveite essa ferramenta, use com muito carinho, porque isso aqui vai fazer uma diferença absurda no estudo e no resultado dos seus alunos.